Olá, aqui é a Bia do Você Mais Tech, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que pode transformar a maneira como você realiza os seus estudos, as tarefas e as suas pesquisas. Eu tô falando do Notebook LM, ela é a inteligência artificial do Google, que é capaz de ler e transformar os documentos em podcasts. Vamos lá? Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de clicar no botão de inscreva-se, que aqui no Você Mais Tech você vai conseguir ter acesso a vários conteúdos de ferramentas digitais que com certeza vão te ajudar no seu dia a dia. Agora vamos para o conteúdo. Bom, então o que é o Notebook LM? Ela é uma ferramenta criada pelo Google que combina inteligência artificial com o gerenciamento inteligente de documentos. É como se você tivesse um assistente virtual lendo os seus documentos, resumindo, respondendo perguntas diretamente em relação aos arquivos e documentos que você subir na plataforma. Então essa ferramenta ela vai além de outras IAs, porque ele consegue acessar diretamente os textos, seja pessoais, acadêmicos ou de trabalho, para extrair realmente informações e insights valiosos ali, personalizados para o que você precisa. Então na prática, o Notebook LM ele permite você importar documentos como PDFs, Google Docs, textos copiados, a gente vai explorar cada uma dessas opções, e ele organiza isso tudo em notebooks inteligentes. Então com ele você pode converter conteúdos densos em formatos mais acessíveis e simples de entendimento, como resumos em textos, perguntas e respostas, ou visões gerais também em áudio, que é uma das funcionalidades mais legais aqui dessa plataforma. E além disso, quando você faz o upload dos seus documentos, o Notebook LM ele consegue responder questionamentos específicos com base nas informações contidas ali no texto. Então ele extrai tópicos principais, ele pode identificar padrões, fornecer análises rápidas, e você também pode adicionar fontes que sejam complementares, agrupar os conteúdos por tema e até compartilhar os seus notebooks com colegas para criar uma base de conhecimento coletiva e colaborativa onde várias pessoas podem acessar e editar. Então, alguns exemplos práticos, estudantes, por exemplo. Então, você pode adicionar algum conteúdo e criar resumos de textos acadêmicos. Para pesquisadores, você pode analisar uma grande quantidade de documentos, por exemplo. E profissionais, você pode organizar relatórios, criar análises valiosas em poucos minutos. Então, para a gente acessar o Notebook LM, é só você acessar o link aqui que tá na descrição desse vídeo, notebooklm.google.com, e aí você faz o seu login com a sua conta do Google, e aí você pode criar um novo notebook aqui. Então ele já vai aparecer essa tela para você adicionar as fontes, qual conteúdo que você vai criar aqui como base. Então quais são as opções que nós temos aqui? Então primeiro o Google Drive, você pode importar os documentos direto do seu Google Drive, ou apresentações criadas pelo Google Slides, por exemplo. Aqui em link você pode colocar links de sites ou de vídeos do YouTube também que tenham transcrições associadas para que a ferramenta consiga analisar os conteúdos, ou você pode também colar um texto copiado se você tiver copiado de algum lugar, e aí é só você colar o texto aqui de uma forma simples como base. Uma outra forma de fazer o upload de arquivos é diretamente de documentos do seu computador, então você pode colocar um documento que seja compatível aqui com esses formatos, e além dessas opções também tem o botão de descobrir fontes. Então com ele o Notebook LM ele realiza uma pesquisa rápida sobre um tema específico e ele sugere conteúdos relevantes que podem ser adicionados automaticamente como fontes. Essa funcionalidade aqui ela é muito útil, especialmente quando você não tem ainda documentos prontos. Mas se você quiser começar a explorar um assunto com base em materiais confiáveis, você pode utilizar esse recurso aqui de descobrir fontes. Bom, no meu caso aqui eu vou utilizar essa função de descobrir fontes e vou colocar aqui um texto em relação à produtividade no trabalho remoto. Vou colocar em enviar. Ele vai buscar vários sites, várias fontes aqui sobre esse assunto. Eu vou deixar selecionado todas as fontes e colocar aqui em importar. Bom, então aqui ele trouxe todas as minhas fontes. Então aqui na parte esquerda é onde vai estar centralizado todos os documentos e as fontes que você subiu aqui na plataforma para criar o seu notebook. Então, se você quiser, você pode deixar tudo selecionado ou excluir uma outra fonte que você não queira utilizar aqui para o seu notebook. E se você quiser também adicionar alguma nova fonte que você não tem aqui ainda, é só clicar em adicionar e ele vai trazer aquela mesma tela inicial para subir os arquivos. Então veja que também que ele já criou aqui o título, né? Já trouxe de forma automática, com base nas fontes que eu coloquei, um título para o meu notebook. Aqui na parte central, que é a parte de chat, ele já apresenta um primeiro resumo automático com base nas fontes. E logo abaixo, nós temos aqui alguns botões para adicionar notas, resumo em áudio, mapa mental. A gente vai testar essas funcionalidades logo menos. E nessa área, o legal é que você também pode interagir
interagindo com o IA, digitando perguntas. Então aqui no caso, eu vou pedir para ele me listar, por exemplo, quais as vantagens e desvantagens do trabalho remoto. Então aqui, com base nas informações fornecidas nos textos, o trabalho remoto apresenta diversas vantagens ou desvantagens. Aí ele trouxe aqui vários tópicos e aqui esses números representam de qual fonte ele está se referindo para cada um desses pontos, desses tópicos, que você pode clicar e acessar de onde que ele tirou essa conclusão ou esse resumo. E se você quiser ter mais acesso ainda para entrar no site especificamente dessa fonte, é só clicar aqui e ele vai abrir o link exato dessa fonte aqui. Então assim você pode ir conversando, digitando e complementando aqui o resumo da ferramenta. Aqui na parte direita tem um painel que se chama Studio, então ele oferece algumas ferramentas complementares, como a criação de um guia de estudo, os documentos de resumo, algumas perguntas frequentes, linha do tempo. E aqui você também consegue ter mais acessos e configurações sobre o resumo em áudio, de uma forma mais personalizada, que a gente vai explorar mais no final do vídeo. Bom, então voltando aqui para o bloco central de chat, nessa opção de resumo em áudio, a ferramenta ela transforma os principais pontos das fontes em um resumo que ele pode ser escutado. Então ele é ideal para revisar o conteúdo enquanto você faz outras tarefas, por exemplo. Mas antes de gerar esse resumo aqui em áudio, é importante você acessar as configurações e verificar se o idioma está definido conforme você precisa. Então aqui em configurações, você pode selecionar aqui idioma de resposta e selecionar o idioma que você preferir. Você também tem a possibilidade de personalizar a produção do áudio, escolhendo o público-alvo, por exemplo, escolhendo o foco do conteúdo e outros parâmetros. Então, clicando aqui nesse botão de personalizar, você pode inserir aqui a forma que você quer que esse resumo em áudio seja gerado. E com isso você personaliza aqui o conteúdo que ele vai gerar. O tempo de geração ele varia, depende da quantidade de fontes que você colocar, mas em geral ele leva aqui alguns minutos. Então ele vai analisar todas as fontes aqui que você selecionou e gerar esse resumo que a gente vai ver logo menos. Enquanto ele gera aqui, a gente pode ir explorando as outras funcionalidades aqui do Notebook LM normalmente. A outra função de mapa mental, ele gera um diagrama visual com os conceitos mais importantes que forem extraídos aqui das fontes. Então ele facilita compreensão, retenção de informações. É um recurso muito utilizado também no mundo acadêmico, né? Então vamos gerar um aqui como exemplo. Então olha só que interessante aqui, né? Ele gerou em relação ao trabalho remoto e algumas ramificações aqui em relação à disciplina e boas práticas no trabalho remoto, comunicação entre equipes, vantagem do trabalho remoto, contexto. Então se você clicar por aqui, ele expande essa ramificação em mais ramificações. Então, dentro de comunicação em equipes remotas, por exemplo, ele pode falar com mais detalhes sobre importância da comunicação, reuniões regulares e assim sucessivamente, né, até ele chegar aqui num nível de detalhamento maior. Então, se você clicar em um desses, ele acessa aqui o chat e vai pedir aqui para a IA trazer ali uma discussão em relação a reuniões curtas de 30 a 45 minutos, no contexto mais amplo de reuniões regulares, que foi justamente aqui esse caminho do mapa mental que a gente clicou. Então, nas fontes aqui, ele busca sobre esse conteúdo específico e traz aqui uma conversa, os pontos mais relevantes sobre esse tema. E, de novo, aqui com as referências exatas de onde ele tirou cada uma dessas frases, esses conteúdos. Então, para estudo, principalmente na parte acadêmica, isso daqui é muito interessante. Você também pode baixar esse mapa mental e salvar no seu computador. Uma outra forma de você salvar esse conteúdo e diminuir e aumentar aqui para você ter uma visualização melhor. Muito show essa função. E por fim, aqui no painel central de chat, você pode salvar notas. Então isso permite com que você guarde trechos específicos das respostas, da inteligência artificial, de acordo com o que você estiver conversando com ela. E esses destaques aqui que você selecionar, eles podem ser organizados e acessados depois. Além de que você pode exportar para outros formatos, como arquivos de resumo, por exemplo. E aqui em adicionar nota, você pode criar suas próprias anotações manuais aqui dentro do notebook. Então você pode complementar com o que a IA gerou ou adicionar ideias para futuros projetos, por exemplo. Então são notas manuais que você pode utilizar. Agora aqui nessas outras opções do painel de estúdios, a gente vai explorar com um pouco mais de detalhes. Então nesse espaço aqui, ele tem algumas opções avançadas de organização e apresentação do conhecimento, como, por exemplo, o guia de estudos. Então você pode criar um roteiro estruturado com base nos principais temas extraídos aqui das fontes. E olha só que legal o que ele traz. Ele traz aqui algumas perguntas e respostas, né? Um quiz em relação às fontes, né? Então ele trouxe aqui 10 perguntas de respostas curtas. Logo em seguida, ele já trouxe as respostas do quiz. Ele traz algumas questões para ensaiar, né? Um estudo de forma ensaiada. E um glossário aqui de termos-chave. Então,
palavras principais que são importantes de saber, conceitos. Ele já trouxe cada um desses pontos e a descrição do que significa cada coisa. Então, um formato bem legal de guia de estudo, realmente. Voltando aqui para o Studio, a gente tem a opção de resumo de documento. Então, ele gera automaticamente um documento com os pontos principais aqui dos seus materiais. Então, ele trouxe aqui já organizados em tópicos e os temas principais ali dos conteúdos. A outra funcionalidade é em relação a perguntas frequentes. Então, essa IA ela vai sugerir perguntas e respostas com base nas fontes, simulando dúvidas comuns ali sobre o tema. Também é uma forma legal ali de se estudar. Mas aqui, ao invés de perguntas e respostas mais curtas, ele já é um pouco mais detalhado em relação a isso. Então, ele traz perguntas com respostas mais estruturadas. E, em linha do tempo, ele organiza os eventos ou tópicos abordados em uma ordem cronológica. Então, ele é ideal para materiais históricos ou relatórios sequenciais, por exemplo. Então, aqui, olha só que legal, ele trouxe uma linha do tempo aqui dos eventos principais. Antes de 2020, 2020 em diante, outras datas aqui que são citadas nos conteúdos. E ele traz também aqui um descritivo dos personagens, pessoas que constam aqui nas fontes que você colocou. Então, agora ele finalizou aqui para gerar o resumo em áudio. Eu vou dar play aqui para a gente escutar um pouco como ficou o resultado. Olá, hoje vamos mergulhar num tema que virou realidade para muita gente quase que do dia para a noite, o trabalho remoto. Ele ganhou uma força imensa com a pandemia, claro, mas parece que, bom, veio para ficar mesmo, né? Só que ainda tem muita coisa para entender sobre como fazer isso funcionar bem de verdade. Exatamente. E para guiar a nossa conversa, a gente se baseou em bastante material interessante. Tem artigos de especialistas como tipo Zoom. É fora do lugar padrão da empresa. E teletrabalho é o remoto que usa... Então, olha só que legal que ficou o resultado, né? Então, são duas pessoas conversando de uma forma bem natural. Não é como se eles estivessem lendo o conteúdo aqui das fontes. A ferramenta, né, o Notebook LM, ele criou uma conversa de uma forma natural entre duas pessoas. Então, muito legal isso daqui, né? Então, você pode mudar a velocidade de reprodução, se você quiser, deixar mais lento ou mais rápido, dependendo. E você pode baixar também essa faixa de áudio na sua máquina, no seu computador. Se você quiser compartilhar também só a faixa de áudio, você pode criar um link de acesso. E para ajudar no feedback aqui da ferramenta, você pode colocar se foi uma boa discussão ou uma discussão ruim, que isso ajuda também na melhoria da ferramenta, tá? Do Notebook LM. Então, é incrível como tudo isso está reunido em uma única ferramenta, né? Então, olha que tudo isso aqui que a gente está explorando é na versão gratuita do Notebook LM. Então, já me conta aqui nos comentários o que você achou até agora, se você já pensou em como utilizar essa ferramenta no seu dia a dia, no seu trabalho, que eu quero saber. Então, como tudo que foi mostrado aqui no vídeo foi com a versão gratuita do Notebook LM, vale a pena entender também as diferenças entre a versão gratuita e a versão paga da ferramenta. Nessa tabela que está aparecendo aí na tela, tem um resumo em relação às funcionalidades. Então, na versão gratuita, você pode colocar até 100 notebooks, na versão paga até 500, as fontes por notebook, na versão gratuita são 50, na versão paga são 300. Tem diferença também em relação a consultas que você pode fazer por dia. Então, na versão gratuita são 50, na versão paga são até 500 por dia. A faixa de áudio que a gente acabou de testar podem ser até 3 por dia, na versão gratuita, e na versão paga você pode fazer até 20. Alguns pontos aqui são iguais, na versão gratuita e na versão paga. E os estilos de resposta, o comprimento da resposta, que na versão gratuita é de forma padrão, e na versão paga é de uma forma um pouco mais analista, personalizada, ela pode ser mais longa, mais curta, dá para personalizar algumas coisas a mais. Mas com isso a gente pode concluir que mesmo na versão gratuita você já tem acesso a uma gama de recursos muito grande aqui no Notebook LM. Bom, antes de finalizar, vale destacar também que o Notebook LM, ele permite que você possa compartilhar com outras pessoas, como eu comentei no início do vídeo. E para fazer isso é só você clicar aqui em compartilhar e adicionar o e-mail das pessoas e o tipo de acesso que você quer dar para essa pessoa. Se é só de leitor, um acesso de editor, em que a pessoa ela pode complementar e isso virar um notebook compartilhado e que outras pessoas podem complementar também com informações. E aí você define o nível de acesso e você pode copiar esse link também para compartilhar com as pessoas. Então isso daqui é bastante útil, né, para dividir um resumo com colegas, criar um grupo de estudos coletivo, por exemplo. Então tem várias aplicações que você pode fazer e utilizar em conjunto aqui com o Notebook LM. E por fim, quando você clicar aqui no ícone do Notebook LM, ele vai voltar para a página inicial
inicial, onde você vai ter o resumo com todos os notebooks que você criou. Você pode diferenciar aqui a forma de acesso por grade ou lista e editar aqui também se você quer excluir, editar o título do notebook e filtrar aqui por mais recentes, título ou compartilhados comigo. Então aqui vai ser a tela principal do notebook LM quando você já estiver utilizando a ferramenta. E aí, você gostou do notebook LM? Já imaginou como ele pode facilitar a sua rotina de estudos ou de trabalho? Deixa aqui nos comentários como que você pretende usar essa nova IA do Google. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo se você gostou aqui do nosso conteúdo e visite o nosso site para você conhecer mais sobre os nossos cursos e ferramentas digitais. Até o próximo vídeo!